Eu louvo muito a Deus pela pessoa do Cassiano, um irmão muito querido mesmo, de fato, recíproco, tudo isso aí. Bom dia para a galera da banda PHN, irmãos maravilhosos também aí, sempre com a gente na luta. Pessoal da equipe toda aqui, meus irmãos de comunidade. Muita coisa a gente fala aqui diante das câmeras e serve para nós mesmos, né, aqui da comunidade. Nós somos os primeiros a querer e desejar sermos atingidos pela graça de cada pregação, de cada momento de adoração. Quero mandar um grande abraço e manifestar meu carinho aqui também para o Monsenhor Jonas Abib. Monsenhor, todo esse acampamento foi em cima do livro do Senhor, Geração PHN, o livro que deu origem a toda a inspiração, né? A toda abordagem para com os jovens, está tudo dentro desse livro. E nós pegamos cada capítulo e tentamos ao máximo reproduzir em pregações. Se fosse uns tempos atrás, com certeza, quem estaria pregando para nós aqui é o Padre Jonas. Mas hoje, graças a Deus, nós temos os filhos do Padre Jonas que vão adiante levantando essa bandeira também. Quero mandar um grande abraço também na pessoa da Letícia, minha irmã de comunidade. Minha irmã, Deus te pague por tudo, viu? Por todo o seu empenho. Ela esteve comigo nos bastidores, chorando, sofrendo, lutando junto. A Priscila também, minha irmã, Deus te pague, viu? Por tudo. Você é demais. A Priscila ficou responsável por esses dias aí pelos shows. Show ontem do Frei Gilson, maravilhoso. Show do Emanuel também, maravilhoso. Então, tudo isso, a gente não é bom sozinho, né? A gente não é capaz de ser bom sozinho. A Grazi, minha irmã também de comunidade, que também trouxe essa inspiração, né, de trazer o livro do Padre Jonas e colocar o PHN em cima disso tudo. Então, enfim, essas pessoas que eu estou me recordando agora que merecem, de fato, porque estiveram muito ligadas ao PHN por esses dias. Vamos lá, gente, a pregação de agora é o seguinte: santidade. A hora é agora. Falar da hora agora é fácil no sentido de contemporaneidade. Por quê? A gente não tem paciência de esperar um vídeo carregando no celular, né? Você sabe disso, né? Tranquilamente, ou você se demora demais para carregar um arquivo, um vídeo, ou qualquer coisa do tipo ali no seu celular, de duas uma. Ou você troca o seu plano de internet, ou você troca o seu celular. A gente não tem paciência de esperar carregar um vídeo. O mesmo vale para a internet lá da sua casa. Logo, logo, né, a gente vai pensando, por que eu vou mudar? Então, hoje o mundo, ele é muito imediatista. Nós nos tornamos imediatistas. A gente não tem mais paciência de esperar. Antigamente acontecia uma notícia lá do outro lado do mundo, e essa notícia vinha meses depois, e beleza, está tudo certo, está tudo dentro. Chegou a notícia tempos depois, conheci tempos depois, mas não tinha a agilidade que nós temos nos tempos de hoje. Hoje não. Hoje a moda é do real time. É ali no momento exato, na hora exata. Eu sei o que está acontecendo naquele momento, né? Até em alguns telejornais, você pode perceber, até cai um pouquinho de qualidade dos vídeos, né? Mas aquela pessoa que gravou o vídeo daquele incêndio que está acontecendo agora, a pessoa pega aquele vídeo, e esse vídeo, por mais que tenha uma qualidade baixa, ela é vendido por um preço elevado, por uma grande emissora, porque a pessoa pegou o momento, pegou a situação acontecendo. Então, nós damos valor ao imediato. Mas impressionante. Para certas coisas a gente aprendeu a ser imediatista. Agora, para outras coisas, a gente insiste nessa tendência de protelar. Depois, para agora não precisa. Eu sou jovem demais. Eu sou jovem. Eu tenho tempo. Eu consigo depois
fazer isso. Eu consigo depois eu falo, depois eu vou. E é sempre para depois, a gente joga para outro momento. O agora, o hoje, para determinadas coisas, não funciona. E não funciona. E aí, impressionante, né? A gente acaba dando valor tanto a coisas supérfluas, e colocamos coisas supérfluas no hoje, mas aquilo que diz da salvação da nossa alma, a gente deixa para amanhã. Isso é terrível. E é por isso que o PHN vem de encontro a essa realidade. É o por hoje. E de onde vem o por hoje? Vem justamente da oração que o próprio Jesus ensinou a nós, né? O pão nosso de cada dia nos dá essa semana. O pão nosso de cada dia nos dê esse mês, Senhor. Porque esse mês não vai faltar. Esse ano de pandemia, então, Senhor, o pão nosso deste ano nos dá. Não, é o pão nosso de cada dia hoje. Escuta isso. Não deixe para amanhã assuntos que dizem respeito à sua alma. Não deixe para amanhã assuntos que dizem respeito à sua salvação. A sua salvação. No livro do Padre Jonas, o Padre Jonas conta uma história muito interessante. É a história de uma mulher e de um marido que já estavam com um casamento bem tumultuado, né? Já brigavam, se desrespeitavam, e o relacionamento não estava bem, então eles já estavam mal. E num dia, o cara já traindo, e já não fazia questão de esconder da esposa que estava traindo ela, e ela ficando incomodada, e as brigas aumentando, e a falta de respeito, ele é um vício adquirido. Você perde o respeito um dia, depois aquele se torna o limite. Você perde o respeito mais, o limite foi mais para cima. E aí vai. E aí a falta de respeito a dois dentro do casamento, ele é um vício adquirido. Você vai aprendendo a desrespeitar o outro. Vai deixando, vai indo, e o desrespeito vai aumentando. O que aconteceu? Como aconteceu na vida desse casal, que o Padre Jonas relata no livro Geração PHN, que a gente está relançando nesse acampamento. Até que eles chegaram em vias de fato. Ela agrediu o marido começou a agredir ela também, e entraram ali, agressão física mesmo. E no meio daquela agressão, aquela mulher viu que ela estava sendo machucada, né? Aquela briga toda lá. De repente ela para, olha para ele e fala: eu não te odeio mais. Pensa a gente na hora de uma briga. Gurizada chama de fight, né? Pensa na hora do fight. Tá lá no fight, o bicho tá pegando mesmo, você pega, olha pro cara assim, ou pra mina, ou sei lá, né, o namorado, namorada, marido, né, porque hoje tem casais novos também, né, acabou de casar e tal, já começa aqueles fights normais, né, de início de casamento, claro, fight normal não, pancadaria, isso não é normal não, tá, mas tem aqueles acertos, os acertos, agora eu estou falando desse início do casamento, estou falando dos ajustes, os ajustes saudáveis, eles acontecem. E aí, de repente, aquele negócio fica mais áspero, a conversa fica mais calorosa, aí um olha para o outro e fala assim: eu não te odeio mais. Ó, parei de brigar, chega. E ela quis, naquele momento, aquela mulher, parou de brigar. Ela parou de brigar, eu não o odeio mais. E ela foi mais além ainda, naquilo que ela estava dizendo para o marido. Olha, não só eu não te odeio mais, como agora eu decido amar você. No calor do ímpeto da raiva, ela conseguiu dizer isso. Ó, não só eu não te odeio, mas agora eu quero amar você. A gente pensa assim: nossa, quebrou o marido, né? Pior que não, velho. Só que não. Não aconteceu isso. Na verdade, ele rachou de dar risada. Aqui na região fala, rachou o pau de dar risada. O cara olhou para a esposa e falou, ficou doida. Começou a rir dela, caçoar dela. E comentava aquele acontecido em outras ocasiões. Falando: você lembra o que você fez? Você lembra aquele negócio que você falou? Ah, não te odeio mais. Você precisa ver sua cara. E começou. A pessoa estava numa luta para não odiar, para começar a amar. E aí vem a pessoa, ao invés de ajudar, ela quer colocar a lenha na fogueira de novo. Aquele fogo que a gente quer apagar, outra pessoa quer acender. Passa pessoas assim na sua vida? Passa.
Você está tentando abaixar, né? Acalmar, esfriar. Aí vem aquele, né? O enviado do outro lado lá, você sabe, né? Vem aquela pessoa e fala: nossa, mas você viu? Ele falou assim mesmo com você. Eu não aceitaria. Aí quer colocar fogo no que você está tentando abaixar. E aquele homem, ele não só não se quebrou com a atitude da esposa, como começou a caçoar dela. Só que ela tinha feito um propósito, gente. Qual que foi o propósito dela? Ela não estava amando ainda, mas ela queria amar hoje. Ela não estava falando de algo que ela já tinha conseguido. Ela fez um propósito no momento que ela sentiu no coração. Ah, se a gente fosse assim, gente. No momento, sabe, naquele momento, você pega e não, é agora, não é para amanhã, não é para depois, é agora, eu vou mudar agora, eu vou deixar de odiar agora. E aí o Padre Jonas escreve assim: se o que você sente não é ódio, mas apenas, entre aspas, raiva, rancor, ressentimento, mágoa ou decepção, não pare no apenas. Isso o Padre Jonas falando, depois de ter narrado essa história. Não pare no apenas. E diga igualmente: não me revolto mais. Meu irmão, agora você que está me acompanhando, coloca a mão no seu coração e diz assim: pelo seu bem, pela salvação da sua alma, pelo amor da sua alma, eu não me revolto mais. Cansei. Eu não me revolto mais. Não tenho raiva mais. Não odeio mais. Ao contrário, eu amo você. Parece loucura isso que eu estou dizendo para você, né? Pega aquela pessoa que mais te magoou esses tempos atrás, essa semana passada, mês passado, anos atrás. Eu estou convidando você a ser muito corajoso, corajosa agora. Não te odeio mais. A minha resposta vai ser amar. Mesmo que esse eu amo você saia sofrido do seu coração, que já está tão machucado, decida-se a não voltar mais. Mas é para quando? Para depois? Quando terminar essa pregação? Semana que vem? Segunda-feira eu começo isso aqui, né, de não odiar mais, e começo meu regime também. Segunda-feira eu começo. Hoje, querido, hoje, eu não odeio mais. E aí o Padre Jonas nos traz uma frase de Santa Teresinha. Eu sou fãzaço de Santa Teresinha. Santa Teresinha dizia assim: hoje, eu tenho um nome novo. O meu nome novo é vontade de Deus. Meu Deus do céu. Imagina a gente ter a possibilidade de mudar de nome. E o seu novo nome ser vontade de Deus. Vontade de Deus. Mudar de nome. Mas isso tudo é para hoje, viu, gente? Agora eu quero contar uma história. Eu fiz questão, o Padre Jonas está pregando comigo hoje. O Padre Jonas conta essa história aqui, ó. Isso da mulher que decidiu mudar hoje, tá? Essa história aqui. E o marido, depois disso, foi se quebrando, quebrando o coração, as atitudes. Ele viu que não era um oba-oba, ele viu que não era uma loucura. E aquilo foi mudando o coração daquele marido, A gente deixa muito para os outros, né? A gente tem que começar a mudar nós. Eu. Agora a história desse outro rapaz aqui que o Padre Jonas narra. Eu vou pedir a paciência de vocês, porque eu vou ler exatamente. Está no livro, Geração PHN. Conheci certa vez um músico do qual me tornei amigo. Isso o Padre Jonas falando. Que contraiu o vírus do HIV, a AIDS. Ele era jovem e bonito, mas por causa da doença perdeu a sua beleza. Seu rosto e sua musicalidade perderam todo o brilho. Entrou em depressão e ficou terrivelmente revoltado. O rancor, ele vai fazendo isso com a gente, né? Ficou terrivelmente revoltado. Foi muito duro, porque no momento que ele caiu na doença, infelizmente também perdeu os amigos.
Muita gente se decepcionou com ele. Pensa, ele já estava na igreja, cantava na igreja, era compositor. Isso pode Jonas contando a história desse cara. Muita gente se decepcionou com ele, gerando-lhe uma profunda frustração. Era um prato cheio para a revolta. Prato cheio para a revolta. Tornou-se só e revoltado contra tudo e todos, amigos, parentes, igreja e Deus. Se revoltou totalmente. Uma psicóloga muito cristã o acompanhou e cuidou dele de perto. A partir daí, quanto mais a doença se agravava, mais ele se entregava a Deus. Ou seja, aquela doença que na cabeça dele era o motivo de toda aquela desgraça. Na verdade, aquela doença começou a se tornar o motivo da salvação da alma dele. Ele mais se entregava a Deus. Esqueceu as pessoas com as quais se decepcionou e se encontrou com Deus novamente. E aí, minha gente, esse cara, grande compositor, que pegou o vírus do HIV, ele fez a última música da vida dele. Pode parar aí, parceiro, que eu vou fazer, porque o Padre Jonas, ele fala que ele tocava violão. Esse rapaz tocava violão. E ele pegou o violão para cantar a última composição dele. Esse rapaz cantou a sua última canção assim, voltando para Deus, no leito do hospital, com o vírus do HIV. Muito alegre eu te pedi o que era meu, parti num sonho tão normal. Dissipei teus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Imagina alguém se convertendo no hospital cantando isso. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Era essa experiência que aquele jovem estava fazendo. Depois de tanto tempo no pecado, voltando ao Senhor. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Deus não olha o nosso passado. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu
gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Não sei até que ponto você chegou no pecado na sua vida. Mas o Senhor, Ele pode resgatar você. Pode fazer aí, Juninho, continua aí. Continua o Padre Jonas. Uma lágrima correu na sua face. Quando esse jovem morreu, ele estava bonito, tinha voltado a cor à sua face. Tudo porque simplesmente deixou que Deus olhasse o seu coração. Eu fico imaginando Deus olhando o coração da gente. Deus viu que aquele era o seu escolhido, seu amado. Gente, nada muda. Nada muda para Deus. A gente continua sendo aquele filho amado que Ele pensou desde sempre, mesmo com o pecado. Claro, nós não estamos falando aqui que Deus está amando o pecado, mas Ele não deixa de amar o pecador, mesmo que o pecador esteja tão afastado e tão longe. E você? Agora aqui quem pergunta é o Padre Jonas. E você, que está ouvindo essa história agora? Você não precisa ser tomado pela AIDS ou por alguma coisa semelhante para voltar para Deus. Não precisa chegar nesse ponto. Não espere acontecer com você o que aconteceu com meu amigo. Ao contrário, entregue-se a Deus quando? Amanhã? Depois? Ano que vem? No próximo PHN você volta com seus propósitos de santidade. Não, velho. Não pode ser assim, é todo dia, é hoje, por hoje não. Porque senão o PHN vira uma colônia de férias, meu. E o PHN não é para ser uma colônia de férias. A gente, dentro da igreja hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado para não esvaziar o significado do sagrado. Não esvazie o significado do sagrado. Deixa essa palavra agora curar o seu coração. Seja qual for o seu passado, Deus não olha para ele. Aliás, Deus sabe tudo, todo o seu passado. Mas porque o ama e não olha as aparências, vê apenas a imagem dele dentro de você. Olha que coisa linda. O Senhor, Ele não deixa de te amar, porque Ele olha para você e vê Ele lá dentro. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso quem está trazendo para a gente aqui é o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, e é por isso, Deus não desiste de você, porque Ele olha para você e fala assim, fui eu que criei, fui eu que fiz. Ele não consegue abandonar você, porque dentro de você está Ele. Ele olha apenas para o Jesus que Ele mesmo colocou dentro de você desde o seu batismo. Compreenda que se hoje o chama de drogado, qual que é o rótulo que você tem? Se hoje te chamam de drogado, viciado, lá vai maconheiro, a menina de programa, prostituta. Para Deus, tudo isso é apenas aparência. Preguiçoso, crenqueiro, tudo aparência. Foram os homens que colocaram essas vestes por cima de você, mas eu repito,
Deus vê o coração. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. E as dores da vida? Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai, não, ele não trata um servo assim. Por isso volta hoje, meu irmão. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Ou eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Entende a necessidade do hoje? A gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida. A gente não sabe quanto tempo a gente está nesse mundo. E não pode ser para depois. E a gente não precisa chegar a situações extremas para começar a retornar e ser aquilo que Deus quer que eu seja. A gente não precisa chegar nesse extremo. Então, querido, se é para hoje, se é para o dia de hoje, talvez você está em lágrimas agora, falando, meu Deus, eu estou sendo atingido por isso, mas isso não pode ser só sentimentalismo, não. É para hoje, e se é para hoje essa mudança, se é para hoje essa conversão, se é para hoje esse batismo no Espírito, encontro pessoal com Jesus, se é para hoje, meu irmão, se levante, e é hoje que nós vamos derrubar esse Golias. Hoje. É hoje que nós precisamos olhar para esse Golias gigantesco, imenso. Talvez esse Golias seja os problemas que você tem lá na sua casa com a sua família. Talvez esse Golias seja uns vícios que você carrega há muito tempo. Talvez o Golias que você está hoje tendo... um dia eu luto com ele, não vai ser hoje não. Aí você fica adiando essa batalha. Talvez esse Golias seja o seu orgulho, sua prepotência. É tempo de enfrentar esse Golias hoje. Também está no livro do padre, e o padre faz menção às aparições de Nossa Senhora lá em Medjugorje. E nas aparições, numa das aparições, Nossa Senhora fala das 5 pedrinhas. Primeira pedrinha, o rosário. Eucaristia, Bíblia, jejum, confissão mensal. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, que conversão, deixa eu dar uma explicada aqui, conversão, não é só você, de repente, num belo dia de manhã, como está gostoso hoje aqui em Cachoeira Paulista, um belo dia de manhã eu falei, não, deixa eu mudar, vou mudar, eu vou ser uma pessoa boa. A conversão, ela é uma vida em Deus, ao ponto, e aí repito o que eu disse na quinta-feira, ao ponto de chegar no final da nossa vida, e ir se configurando tanto a Cristo, o nosso coração se configurando tanto ao coração de Cristo, que aí chega um momento da minha vida, que as pessoas percebem também, que aí a gente começa a dizer, e as pessoas vão notarem, o seguinte, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A gente vai entrando, o coração de Jesus entrando em mim, o meu coração entrando nele, e aí começa... As palavras de Jesus se tornam as minhas. O meu jeito de ser se torna o jeito de Jesus. O meu jeito de olhar se torna o jeito de Jesus. Eu começo a ser Jesus para o outro. E aí a gente começa de fato a ser cristãos. O que é o cristão? O cristão é o outro Cristo. Ou seja, essa conversão é ir deixando cada vez mais, Cristo ir vivendo dentro de mim. Não é só você virar uma pessoa boazinha, bonzinho. É mais do que isso. Tem muita gente boa no tráfico.
Tem muita gente boa no ocultismo. Mas a gente é chamado a não somente ser uma pessoa boa. Claro que isso vai se manifestar nas nossas atitudes. Mas é Cristo. Para enfrentar esse Golias, não é só, vou abandonar essas. Não, é uma vida dentro da igreja, uma vida dos sacramentos. Uma espiritualidade, mantenha uma constância de espiritualidade. Gente, longe de mim apresentar a você, o PHN, sem te apresentar a necessidade de uma vida espiritual, porque não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar. Se a gente te oferece o PHN como uma proposta de santidade para você lutar contra o pecado, cuidado para você não achar que é você que vai entrar nessa luta, porque não é, irmão. Não é. É uma espiritualidade, é Cristo não somente falando através de mim, olhando, se vestindo através de mim. Pensa, um Cristo ambulante nos dias de hoje é você é chamado a ser isso. Nós somos chamados a ser assim. Então, assim como é Cristo vivendo em mim, é Cristo lutando através de mim. Ele luta ainda hoje para tirar o pecado do mundo, sabe como? Através de você. Mas aí você tem que ter a arma certa, porque senão o Golias assusta. Rosário. Você tem que andar com Nossa Senhora, sabe por quê? Quando a gente fala geração, pega aqui o Pio, ou alguém aí. Geração. Você entendeu o PHN já, né? Você sabe o que é o PHN? É o por hoje não. Por hoje não. Como a gente está na igreja, como a gente está com as coisas de Deus, a gente dá uma continuidade para essa sigla, né? Por hoje, não o quê? Não vou mais pecar. Me recordo agora, estou olhando aqui para Dom Bosco, estou me recordando de São Domingos Sábio, antes morrer do que pecar. Mas aí passa batido a geração. O que é a geração? Está no livro do Gênesis. Não ia pegar não, mas deixa eu pegar. Livro do Gênesis. Bem naquele momento em que Deus chega e Eva já tinha comido o fruto proibido, Adão também foi na mesma onda. E aí chega Deus. Quando ouviram, está no capítulo 3, versículo 8, tá? No livro do Gênesis. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher se esconderam do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Esconder de Deus, é engraçado isso aqui. Como que você vai esconder de Deus? Esconderam de Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi o teu ruído no jardim, fiquei com medo, porque eu estava nu e me escondi. Deus perguntou: e quem te disse que você estava nu? Deus, interessante isso, né? Deus não podia ter chegado e falado assim: vocês comeram o negócio aí que eu mandei, vocês não comeram, né? Mas que lindo que Deus, ele vai desmascarando. Aliás, deixa eu usar um termo melhor. Deus, ele vai tirando as nossas máscaras. Deus, ele foi trilhando um caminho com Adão. Peraí, deixa eu ir desmontando essa mentira. Porque, gente, quando a gente está no pecado, a gente monta uma cadeia de mentiras ao nosso redor para nos proteger daquilo que a gente sabe que é errado. A gente sabe que é errado. Então Deus foi desconstruindo as mentiras, as enganações, o submundo, o obscuro, foi desmascarando para o bem, não para condenar, mas foi desmontando Adão. Deus perguntou: e quem te disse que estava nu? Então comeste da árvore do cujo fruto te proibi? O homem respondeu: foi a mulher. Então o Senhor perguntou à mulher, estou pulando aqui para ser mais rápido: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: foi a serpente. Agora olha o que Deus diz para a serpente. E o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás o pó
todos os dias da tua vida. Agora vem o importante para nós, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Descendência. A descendência é uma geração, gente. Nós somos da geração da mulher. É a descendência, nós somos da descendência da mulher, nós somos essa geração que luta contra o pecado, e é essa mulher que pisa na cabeça da serpente. Como é que você não vai ser aliado de uma mulher que pisou a cabeça da serpente antes? Antes de você pensar em lutar contra o pecado, ela já estava lá, amigão. Rosário, Eucaristia. Não dá para um cristão viver sem Eucaristia. Pensa, o cara pegou e abandonou a droga. Abandonou a droga. A família fica feliz demais, Frei. Abandonou a droga, está em casa agora. Não está indo para as más companhias mais. Mas ainda assim, corre o risco da gente abandonar os maus hábitos e não ter uma vida sacramental. Não esqueça disso que eu estou falando para você. Tem muita gente boa em lugar errado. Não é só isso. É preciso uma vida em Deus. Eucaristia, Jesus em mim, Jesus em mim, Jesus em mim. Até Jesus virar o Peter e o Peter virar Jesus. Palavra de Deus. Num tempo de tantas vozes, né? A gente precisa ouvir a voz do Senhor. Jejum. Posso estar exagerando, mas num tempo em que os nossos jovens hoje são tão instintivos, a gente precisa falar mais do jejum para os jovens. Precisa. Mas o que tem a ver o jejum com isso? O jejum é uma luta que você trava, através de uma mortificação, com a sua carne. Você vai domando a sua carne. Você vai domando os seus instintos. A gente precisa aprender a falar algumas coisas que não dão ibope, sabe? Pode não ter ibope, mas é necessário que alguém fale. Ainda que nós nos tornamos um João Batista gritando no meio do deserto. Jovem, jejum, cara. Jejum. Peter, eu não sei o que eu faço. Eu já namoro com minha esposa há tanto... Já namoro há tanto tempo. Mais de 10 anos de namoro. Casamento ainda não, porque a gente não tem vida financeira para isso, para pagar uma festa de casamento. Aí a gente fica namorando. Mas o namoro já avançou faz tempo. Aí, de repente, eu liguei na Canção Nova, vi o PHN, por hoje não vou mais pecar. Poxa, então eu estou fora da graça, vivendo uma vida sexual antes do casamento? Tá. Aí não dá para esconder nada de você. Você está fora da graça, certo? Você está fora da graça. Você tem que voltar para a graça. Aí qual que é o caminho? O caminho é a mortificação da carne. Para com aquilo, pega a bênção de Deus para viver a coisa certa na hora certa e continua a vida. Viver na graça. Só que aí, nossa, cara, mas é difícil demais. A gente já tem vida sexual. Claro que você não vai conseguir vencer. Você só tenta lutar contra a sua carne no momento da sexualidade. Vai treinando em outras coisas para você ver. Vai treinando a sua carne. Tem a comida na mesa ali, né? 2 bifes, 3 pessoas. Você olha, 2 bifes, 3 pessoas. 2 bifes, 3 pessoas. Você não pensa em dividir, você pensa em sentar na mesa primeiro e comer o maior pedaço. Estou falando de coisas simples, mas, cara, é necessário. É necessário, e olha que eu estou falando de uma mortificação bem simples, nem estou falando de jejum. O jejum mesmo. Mas é necessário ter jejum para vencer a carne. A juventude está muito instintiva. Cuidado, jejum. A igreja já nos deu a arma. Pega a arma certa, para lutar no momento certo, com a coisa certa. Esse Golias é grande, gente. Mas quanto maior o tamanho, maior o tombo. E outra coisa, não é você que está lutando, essa guerra é de Deus. É Deus lutando dentro de você. Confissão mensal. Confissão mensal.
Mas por que confessar todo mês? Todo santo mês. Eu vou confessar de novo. Aí fica, né, buscando pecado para confessar, para poder fazer uma confissão mensal. Aí entra na fila, né, da confissão, fala, o que eu pequei, meu Deus do céu? Aí você fica, eu pequei o quê? O que eu pequei? A confissão, ela tem uma outra dimensão que talvez a gente não se atente para isso. Hoje a gente está no auge das vacinas, né? A confissão é uma vacina contra o pecado. Quanto mais você se confessa, e que lindo que é esse tribunal, né? Porque é um tribunal, você entra, se manifesta culpado diante do tribunal e você sai absolvido. É o único tribunal da face da terra que acontece isso. Você chega lá e fala, eu sou culpado, eu errei, eu não fiz o certo. Aí você vai lá, o padre, eu te absolvo dos teus pecados. Meu Deus do céu, sai leve. Teve confissões que eu já fiz. Nossa, cara, parecia que eu tinha algodão no pé, assim, eu saía voando, assim, ó. Nossa, aí sai com medo de não pecar, né? Sai até olhando para o chão, assim, para não pecar, né? Para tentar ficar um tempinho a mais, porque que sensação maravilhosa sair de um confessionário, gente. Depois daquela confissão, lavado, alma, coração, mente, pronto para a briga de novo. E essa atitude de ir para o confessionário, vai gerando dentro de nós uma força maior para lutar contra o pecado. Os sacramentos, eles são interessantes, né? Não só, agora eu falo não só da confissão, mas os sacramentos, eles geram dentro de nós aquilo que eles significam. A confissão é uma luta contra o pecado e isso vai gerando dentro de mim resiliência, repulsa ao pecado. Está na hora de você vencer o seu Golias. Qual que é o Golias que você precisa vencer hoje? Eu gosto muito da passagem da luta de Davi contra Golias. Gosto demais mesmo. Mas tem umas expressões, uns trechos desse acontecimento aqui na Bíblia que eu gosto demais. O primeiro foi a conversa de Davi com o rei Saul. Davi estava meio que tentando convencer Saul que ele podia lutar contra Golias, né? E aí no capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36. Davi começa a falar para Saul que ele está preparado para lutar contra Golias. E aí ele continua dizendo assim, assim teu servo matou leão, urso, assim fará a esse filisteu incircunciso, como se fosse um desses animais, pois atreveu-se a insultar as fileiras do Deus vivo. Davi acrescentou, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vai e que o Senhor esteja contigo. Vou tentar traduzir esse trecho da palavra, e por isso que eu me encanto, vou tentar traduzir o trecho dessa palavra com a sua vida. Você já venceu tanta coisa, cara. Você já passou por tanta coisa. Deus já te livrou tanto. Você acha que agora, nesse combate que você está travando, com esse Davi que você precisa derrubar, no hoje, você acha que ele vai desamparar você agora? Tanta coisa você venceu, tanta coisa você lutou, tanta coisa você já progrediu. Não abandona agora não. Não é agora que Deus vai desamparar você. Não é agora que Ele vai desamparar você. Então, não adie o combate achando que você está sozinho. O Deus que está combatendo por você já enfrentou com você outros combates. Vai enfrentar esse também. E ele chama o filisteu de incircunciso, ou seja, como se Davi estivesse falando bem assim, eu sou um escolhido de Deus. Esse cara aqui, afastado de Deus, afastado do Deus vivo, afastado da santidade, não é possível que esse cara vai me derrotar.
Davi era franzino, pequeno fisicamente, mas quando você vê, nossa, estou buscando santidade, estou buscando Deus, não sou melhor do que ninguém. Mas uma pessoa afastada de Deus não pode. A gente é capaz sim, você é capaz sim. E não é uma autoajuda que eu estou falando para você não. É aquilo que está dentro de você que faz você forte. E o Deus que já lutou tantos combates com você, não é agora que Ele vai te desamparar. A outra passagem, também ainda nesse trecho bíblico, é o que Davi fala para Golias. O diálogo de Davi com Golias durante a luta. A gente precisa conversar assim com os nossos problemas. A gente precisa conversar, entre aspas aqui, tá? A gente precisa conversar assim com os nossos defeitos. Ainda no primeiro livro de Samuel, ainda no capítulo 17, porém a gente vai dar um salto lá para o 45. Olha o que diz aqui na palavra. Versículo 45. Mas Davi respondeu: tu vens a mim, falando para Golias, tu vens a mim com espada e lança. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pega o problema mais cabeludo que você tem, o defeito mais difícil que você tem para enfrentar. Fala para ele assim, para você ver. Você vem para mim derrubar. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Não tem quem não trema as pernas com um negócio desse. O Deus das fileiras de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o seu cadáver e o do exército dos filisteus às aves do céu e a feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Que coisa linda. Cada vez que você enfrenta um defeito seu, cada vez que você supera um pecado, cada vez que você supera um limite seu, toda a humanidade vê mais uma vez que existe um Deus no meio do seu povo. Toda vez que você supera algo, que talvez sozinho você não conseguiria, as pessoas veem assim, não, de fato, ele não ia conseguir não. Existe um Deus combatendo por ele. Existe um Deus combatendo em Israel. E é interessante, justamente nesse trecho em que Davi conversa com o filisteu, com Golias, versículo 46. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Senhor, eu estou pedindo agora que essa tentação do mal na vida de tantos jovens caia por terra. Não é para amanhã, é para agora. É hoje. Que o Senhor dê a capacidade a você, não somente de ir absorvendo essas palavras, porque palavra por palavra, irmão, palavra não salva. A minha palavra não te salva. A minha palavra, a palavra do Peter, não te salva. O que salva é aquele encontro pessoal com Cristo que te faz entrar no mistério daquilo que o Senhor tem para você e para a sua vida. Essa nova etapa na sua vida que Deus tem para você. Esse momento de vitória que o Senhor está preparando há tanto tempo, esperando sabe o quê? Você querer. Você querer e decidir, não é hoje. Eu quero hoje. O dia é hoje. Não é depois, não é para daqui a pouco, é para agora. Senhor, dê essa capacidade para esse jovem agora. Dê a capacidade para esse jovem, Senhor. Toca no coração desse jovem, dessa moça, desse rapaz. É para agora, Senhor. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Senhor, vem agora tocar o nosso coração e nos fazer entender que o nosso novo nome, nós temos um novo nome. O meu nome é vontade de Deus. A minha máxima agora é vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus. E assim nós vamos vencendo cada obstáculo, cada desafio, cada defeito. E lembre-se sempre, o vício é um mau hábito repetido.
Você repete o que não deve ser feito, repete o que não é para ser feito, repete e vai repetindo, aquilo que se torna um vício, o oposto também vale. A virtude é o bom hábito que você vai treinando, e aquilo vai fazendo parte de você, aquilo vai fazendo parte do que você é. Os grandes santos da igreja, suas grandes lutas, se transformaram, na verdade, nas suas grandes características. Você já percebeu? Santo Expedito, tem um fato interessante na vida de Santo Expedito. Ele era um soldado romano de alta patente. E um corvo apareceu para ele. Crás. Amanhã, depois. E Santo Expedito, ele esmaga aquele corvo, dizendo, amanhã não, hoje. Isso a gente olhando para uma imagem de Santo Expedito, a gente não tem noção o que pode ter sido essa luta naquele dia. Já pensou nisso? Talvez essa luta foi a maior luta que Santo Expedito enfrentou. Foi aquele dia, sabe aquele dia que teve o rompimento? Aquele rompimento, porque os soldados romanos de alta patente tinham uma vida muito devassa. E um soldado de alta patente romano se converter ao cristianismo, esse momento foi crucial na vida de Santo Expedito. E que lindo, gente. A grande luta, o grande momento da sua luta, se transformou justamente, tanto que a gente conhece Santo Expedito como o das causas urgentes. Hoje, agora, o santo das causas urgentes é o agora. Talvez essa foi a grande luta dele. E isso se tornou, na verdade, no grande exemplo dele. A sua grande luta vai se tornar um grande exemplo para outros. Um grande exemplo para uma galera que está vindo depois de você e que vai olhar a sua vida e vai falar assim, eu quero isso, se ele venceu eu posso, se ele conseguiu eu consigo, porque existe um Deus no meio do seu povo. Existe Deus no meio do seu povo. Sabe por que o PHN não vai acabar? Porque enquanto existir um pecador na face da terra, a gente vai levantar essa bandeira até o fim. Enquanto existir um pecador na face da terra, vai existir a luta contra o pecado. E se existir a luta contra o pecado, vai estar aqui quem se identifique com essa luta, do por hoje não, e vai motivar você, vai rezar por você, vai dizer para você, é possível. É possível. Nem que a gente grite sozinho nesse mundo que é possível viver sem o pecado. É possível. Vou chamar o Frei para vir aqui, Frei, para a gente rezar no final. Que o Senhor nos dê a graça do dia de hoje, entender que é para hoje. É para hoje. Senhor, dá essa graça, Senhor, a todos nós. É hoje, Frei, a nossa luta é hoje. Peter, que lindo. Eu me lembrava muito, enquanto você pregava, essa espiritualidade do hoje. Quando toda pessoa que Jesus se encontrava, nunca acontecia no outro dia. Era sempre uma obra que acontecia naquela hora, naquele momento. Eu me lembro de Zaqueu, por exemplo. Jesus se encontra com Zaqueu. E a palavra de Jesus é hoje, Zaqueu, hoje, hoje. A salvação para a tua vida é hoje, a salvação para a sua vida é agora. Muitos estão acompanhando em casa este momento. E tudo que você falou era Deus tocando, era Deus falando. E Peter, tem muita gente agora querendo essa salvação agora. Eu convido você, na sua casa,
O que eu preciso fazer, Senhor, para que essa salvação entre na minha casa agora? Tem uma palavra muito importante: arrependimento. Arrependei-vos dos seus pecados. O que Zaqueu fez? Zaqueu teve que se arrepender. O que a samaritana fez? A samaritana teve que se arrepender. O que aquela mulher adúltera fez? Ela teve que se arrepender. Ora, o que você fez? Você também tem que se arrepender. Eu não sei qual é o pecado que você está metido agora. Eu não sei qual é a vida que você está vivendo agora. Mas eu tenho que te dizer que Deus tem salvação para você agora. Deus tem salvação para você neste momento. Por isso, Jesus, gere agora uma graça de arrependimento em cada coração. Senhor, concede agora a graça de tantas pessoas, assim como o filho pródigo. Quando é que o filho pródigo volta? Quando ele se arrepende, quando ele se colocou dentro de si mesmo e disse: eu pequei contra Deus e contra ti, meu Pai. Meu irmão, minha irmã, deixa Deus fazer essa obra em você. Deixa Deus realizar essa obra em você. Senhor, dá a graça agora do arrependimento. E aí na sua casa você não precisa ter vergonha de neste momento. Veja, não é para depois. Depois você vai buscar um confessionário. Depois você vai buscar um sacerdote. Mas é agora que você pode se ajoelhar dentro da tua casa, é agora que você pode chorar os seus pecados, é agora que você pode dizer: eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essa vida de drogas, eu não quero mais essa vida de prostituição, eu não quero mais esse namoro errado, esse noivado errado, essas amizades erradas, eu não quero mais, Senhor, esse adultério. O Peter dizia que quando você está na vida de pecado, você se cerca de mentiras. E talvez a tua vida está sendo assim, uma vida de mentira. Você mente para você mesmo, você mente para as pessoas. Você faz até cara de bonzinho, você faz até cara que tudo está dando certo. Não, mas você sabe. E a pergunta para Adão é: onde estás? E essa pergunta é muito profunda. Em que estado você se encontra? Adão, qual é o estado que você se encontra agora? Porque o estado que você se encontra agora não é o estado que eu te criei. O estado que você se encontra agora é um estado que eu não te criei assim. Qual é o estado que você se encontra agora? E talvez como Adão você está fugindo de Deus. Deus quer te levantar, filho. Deus quer te levantar. Deus quer te restituir. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim.